tragédia no Rio Grande do Sul. Ataque principalmente aos militares. Uma espécie de ressentimento ou de revolta. Um ranço. Uma população forte e um exército fraco. O exército não. Quer ajuda? Onde o espiritismo mais cresce é no Rio Grande do Sul. Via no Zap. Colando Garden de volta, tudo bem, gente? A gente segue aqui nessa cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Eu queria muito ter ido para participar dessa cobertura, mas eu tive que fazer uma cirurgia que estava programada. Achei que não é nem para dar para fazer esse vídeo, mas rolou, estou aqui. Não sei se vocês perceberam, se eu fiz alguma coisa. Perceberam? Não sei. Bem, o meu vídeo é sempre esse mergulho na extrema-direita, e é muito interessante que eu estou vendo a cobertura da imprensa e eu estou vendo muitos vídeos que circulam mesmo no Vinuzap. Que o Vinuzap não é exatamente desbancar fake news, mas é tentar não entender este ou aquele post, esta ou aquela imagem, este ou aquele meme, mas tentar desbravar esse universo, esse bolsoverso, essa realidade paralela dos grupos bolsonaristas com vocês, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Então eu vou ter o cuidado de não rodar aqui coisas que provavelmente vocês já viram na grande imprensa. Insolitamente, a tragédia parece que deu uma energizada na extrema-direita, no bolsonarismo, mais vídeos, mais conteúdos do que, por exemplo, quando houve aquelas manifestações a favor de Jair Bolsonaro, quando ele já estava inelegível. Bem, então vamos comigo? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Eu estava sem ideia de pauta. Eu acho muito interessante a visão quase psicanalítica da coisa, que é a visão de fora. E essa coluna aqui é resultado de uma pergunta que me foi feita ao vivo na TV portuguesa, para a qual eu tinha que ter uma resposta assim, pá, olha só. Quem é que está a ser alvo das críticas? Deduzo que seja o governo, de uma forma geral, ou as críticas vão mais em direção a autoridades locais? Como é que se desenrolam esse género de críticas? Olha, Sara, a gente sabe que ao longo dos últimos anos se construiu ali grupos de desinformação com objetivos políticos muito específicos. Durante a pandemia atacavam as vacinas e as medidas de restrição de movimento que impediam o espalhamento do vírus. Durante a eleição divulgavam informações falsas sobre a urna eletrônica, sobre o processo eleitoral. Informações jamais comprovadas, meras especulações, nada comprovado. E agora esses mesmos grupos atacam Lula da Silva e principalmente os militares. E aí é uma curiosidade, porque os militares, até o 8 de janeiro, Sara, quando houve aquele ataque aos 3 poderes, os militares eram tidos pela extrema-direita como a salvação para o Brasil. Eles queriam que o resultado da urna não fosse aceito, que Lula da Silva não tomasse posse, depois da posse que ele fosse deposto, nada disso aconteceu. As Forças Armadas, apesar da proposta de Jair Bolsonaro de ruptura institucional, a maioria das Forças Armadas não foi com Jair Bolsonaro. Agora, há uma espécie de ressentimento ou de revolta dessa extrema-direita com as Forças Armadas e desconta todo esse ódio nas Forças Armadas. Acusa as Forças Armadas de nada fazer para solucionar o problema e, mais do que isso, sabotar o trabalho de socorro às vítimas do Rio Grande do Sul. A politização das Forças Armadas, anos atrás, tem agora esse resultado. As Forças Armadas questionadas por aqueles que queriam que elas interviessem na política brasileira e dessem um golpe de Estado. Olha como o mundo dá volta, Sara. Dá muitas voltas. Você viu? É tão pesado que o vídeo tá... TV é muito rápido, pouco tempo, não sei em quanto tempo eu respondi aquilo. E como eu falo para a audiência portuguesa, eu tenho que ignorar os detalhes, é uma visão muito aérea, né? Uma coisa assim, bird's eye view, né? Um olhar de pássaro sobre a situação. Ah, teve gente reclamando, eu falei bird's eye view, teve gente reclamando que eu falo coisas em inglês aqui. Eu falo coisas em inglês. E aí eu vou dizer, aqui é o meu espaço e eu tive alguma parte da minha formação em inglês. Eu leio, basicamente os livros que eu leio são em inglês. Eu não fico lendo sobre Bolsonaro. E vocês acham que minha vida é falar do bolsonarismo? Não é. Esse é o meu canal no YouTube. Eu não vou censurar o meu fluxo de pensamento porque é alguém que não gosta de ouvir inglês. E ao mesmo tempo, eu tenho um apreço muito grande pela língua de Machado, vocês sabem. A gente viu não só o ataque às Forças Armadas, como eu falei ali nessa entrada ao vivo na CNN Portugal, mas como essa ideia de que o povo resolve. O povo cuida do povo, o povo salva o povo. O povo são as pessoas que querem
golpe de Estado, que não aceitam o sistema judicial e tudo mais. Então, agora, eles se veem, de certa forma, representados pelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, lembrando que o Estado deu vitória para o Jair Bolsonaro, o que seria completamente irrelevante, mas no contexto que a gente vive e na cabeça dessas pessoas não é. Então tem uma defesa que é uma espécie de milicianização da população. A população tem até que se defender com armas, porque o Estado não serve para nada. E aí temos que destacar um duplo pensar, que é um fenômeno que eu me apropriei desse conceito do 1984, do George Orwell, um conceito muito corriqueiro. E temos aqui um exemplo clássico do duplo pensar bolsonarista na relação com as Forças Armadas, que eles estão tanto atacando. Ao mesmo tempo que elas são incapazes de salvar pessoas e de fazer o seu trabalho em geral, lá no Rio Grande do Sul, segundo os bolsonaristas, eles riem, uns vídeos engraçados dos militares atrapalhados, então eles são incapazes. Ao mesmo tempo, eles arquitetaram, junto com o governo Lula, a ocultação da verdade, da suposta verdade, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o objetivo final é reduzir o número de corpos. Então, há uma conspiração para evitar que a ajuda chegue aos gaúchos e evitar que essa tragédia seja reportada de forma fidedigna pela imprensa tradicional, pela imprensa. Então, ao mesmo tempo, os militares são incapazes e super capazes de arquitetar um plano diabólico. Duplo pensar. Eles são perversos ou bobos? Depende. Tá aí o duplo pensar. Reforçando a ideia de que tá tudo uma porcaria. Os militares estão a destruir o Rio Grande do Sul e sua população. E, claro, eles são comunistas. Por quê? Porque não deram um golpe. Forças Armadas, salvem o Brasil. Uma imagem meio antiga, né? Porque esse slogan de Forças Armadas salvem o Brasil é uma coisa meio vintage. Os militares se associaram claramente à extrema-direita e eu vou ressaltar aqui essa aliança deles contra o sistema eleitoral. Nem vou falar de pandemia e o ministro da Saúde, Pazuello. Lembra disso? General Pazuello, ministro da Saúde? Bem, eles entraram como uma espécie de cavalo de Troia dentro daquela comissão eleitoral para investigar possíveis falhas ou testar as urnas, a convite do então presidente do TSE, o ministro Barroso, do STF. Então eles entraram ali como um cavalo de Troia, a gente viu para sabotar. Nas falas do Bolsonaro isso ficou muito claro. Nunca apontaram erro nas urnas. Sabemos que eles receberam hacker de Araraquara. O hacker de Araraquara foi ao Ministério da Defesa produzir alguma coisa ali para pôr em xeque as urnas. Os militares produziram um relatório sobre o resultado das urnas, suficientemente ambíguo para deixar os bolsonaristas ainda com a interpretação de que havia um problema, mas jamais apontaram um problema. A gente tem informações, segundo as investigações da Polícia Federal, que Mauro Cid trocava mensagens ali com pessoas próximas, falando que faltava bala de prata para provar a fraude na urna. Nunca veio, eles procuravam. Isso depois da eleição. O Lula eleito. Naquelas reuniões do golpe, a gente tem um relato de que Bolsonaro ofereceu, a Marinha falou, vambora, a Aeronáutica falou, em dúvida, deixa eu pensar, e o Exército falou, hoje não, faro. E essas mesmas Forças Armadas, que no passado seriam capazes de intervir na política, mudar os rumos do país e salvar esta nação, hoje são as mesmas Forças Armadas que são ou incapazes ou estão planejando contra a população, especificamente do Rio Grande do Sul. Hoje, os militares, segundo os bolsonaristas, não fazem o próprio trabalho, não têm condições, por decisão ou por omissão, não conseguem fazer o trabalho, por exemplo, de montar um hospital de campanha e resgatar pessoas, segundo os bolsonaristas. Mas, segundo os bolsonaristas, até 8 de janeiro, eles eram as pessoas que iam salvar e eram capazes de reestruturar todo o país. A economia, a educação, a saúde, a infraestrutura e tal. Mas por que houve essa mudança? Basicamente porque os militares não embarcaram no golpe. O duplo pensar bolsonarista, sobre o qual eu sempre falo, teve um caso para a gente pensar também durante a pandemia. Ao mesmo tempo que a epidemia vinha da China e era uma arma química, Bolsonaro sugeriu isso, uma arma química para destruir o Ocidente, os valores ocidentais e tudo mais, então era uma coisa muito grave produzida pela China, ao mesmo tempo era uma gripezinha, não precisava respeitar distanciamento e não precisava usar máscara. Ora, se é uma arma química, é uma coisa perigosa. Então, o bolsonarismo conseguiu conviver com essas duas realidades. É uma arma química chinesa
Logo, é uma droga, que seja uma arma química, que é absurda aqueles comunistas, mas é uma arma química, né? Temos que nos proteger. Não. Ao mesmo tempo que é uma arma química, ela é só uma gripezinha. Esse duplo pensar é uma coisa que atravessa o pensamento, a lógica ou falta de lógica bolsonarista e se repete agora no Rio Grande do Sul. E houve uma mudança de rota no bolsonarismo. Se a gente pensar que a solução do Brasil, como eu disse, era a intervenção das Forças Armadas, que é, assim, uma hipérbole do Estado, né? Seria as Forças Armadas resolvendo todos os problemas do país. Agora não. Agora, sem as Forças Armadas, eles investem num anarcocapitalismo. Quem vai salvar o Brasil de tudo? O Brasil está na mão de quem? Quem está ali reerguendo o Rio Grande do Sul? Civis e empresários. A ajuda de civis e empresários é sempre bem-vinda. E também é algo quase que natural. Diante de uma catástrofe como essa, quem seria a pessoa que se recusaria a ajudar? Haveria ali alguma parcela das pessoas que, por livre e espontânea vontade, ajudaria, e é o que está fazendo. Por parte do Estado é uma obrigação, não é uma ajuda. Nesse trabalho inicial, há um compartilhamento ali de funções. Agora, passada essa fase, digamos, de emergência, que a princípio não acabou, porque a cheia ainda existe, você tem uma fase de reconstrução. E quem vai organizar a reconstrução, o financiamento da reconstrução, o planejamento da reestruturação dos empréstimos, da dívida do Rio Grande do Sul, a ajuda financeira às pessoas? É claro que o empresário pode doar, uma pessoa pode doar, mas algo de forma sistemática, isso é um monopólio do Estado. A remodelação da infraestrutura, quem vai fazer isso? Alguém, vou construir uma ponte, vou restaurar uma estrada, vou levantar uma escola. Passa pelo Estado. E mais um duplo pensar aqui bolsonarista, que ao mesmo tempo que o Estado é péssimo, você tem críticas aos subsídios que estão sendo dados pelo Estado, seja os empresários, seja as pessoas comuns. Dizem que é pouco, o Estado está dando pouco. Aquele Estado que não deveria dar, está dando pouco. Estado mínimo já. Que é o Estado mínimo, mas reclama se o Estado dá o dinheiro. Né? O mesmo povo que dizia que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar, está criticando qualquer tipo de ajuda dada nesse momento. Ou seja, segundo os bolsonaristas, o Estado deve agir? Depende. Se agir, a gente critica, se não agir, a gente critica também. E vou falar uma coisa para vocês, uma coisa assim, só entre nós, uma coisa assim, não sei se é talvez uma apuração que eu faça, uma coisa assim, exclusiva, breaking news. Acho que é breaking news. Roda a vinheta, Renatinho. As Forças Armadas se deixaram politizar. É claro que isso não é um breaking news, obviamente, isso é muito óbvio. Não vou ficar falando aqui porque exemplos e tudo mais, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Contar para vocês. O ano era 2018, dezembro de 2018. Eu embarquei literalmente numa missão para a Antártica. Como você chega à Antártica? Ou você é muito rico, embarca num navio de cruzeiro e tudo mais, ou você arruma um jeito como eu arrumei e fui fazer uma cobertura na Antártica. Tem uma série de vídeos que eu fiz no My News na época. Eu fui absolutamente sozinho. Foi a minha primeira experiência na vida como repórter. Eu nunca tinha sido repórter. Eu trabalho com audiovisual, trabalho em TV há 20 anos e tal, mas eu nunca tinha sido repórter aparecido na TV. Eu fazia tudo no bastidor, não tinha aparecido na TV. Mas acabou que surgiu uma vaga, eu só tinha uma vaga e eu que tinha conseguido e fui. Pronto, embarquei. A ida para a Antártica foi num navio que saiu do sul do Chile. Então eu fiquei ali 20 dias num ambiente quase que exclusivamente de militares, da Marinha no caso. Havia ali grupos de jornalistas, documentaristas e também cientistas, porque o objetivo da missão brasileira na Antártica é justamente fomentar, apoiar e dar todo aquele suporte logístico para as pesquisas. E aí eu passei 20 dias conversando com essas pessoas. Naquele momento, dezembro de 2018, Bolsonaro eleito, na iminência de tomar posse. A galera muito empolgada e aquelas ideias bolsonaristas estavam ali presentes. Curiosamente, homofobia não era uma coisa que eu tenha sentido. Eu ouvi, por exemplo, de um oficial, se eu não me engano, ele era um mar e guerra, se eu não me engano, mas era um oficial superior. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de uma guerra civil. Ele achava que a guerra civil era um jeito de unir o país. Frase que a gente já tinha ouvido na boca do então presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas aí você vai falar assim, o Garrone está contando história e tal. Eu tenho imagens. É só imagem. Eu não
descrevi aquilo, eu só mostrei. Algumas pessoas na época viram. Eu achei que naquele contexto não merecia apontar especificamente, mas ficou muito claro. A imagem que você vê é a imagem da cozinha da base brasileira na Antártica, uma base da Marinha. Era uma base ali provisória porque a base nova ainda estava a ser construída. E tinha ali uma foto do Jair Bolsonaro, uma foto impressa que alguém levou para a Antártica ou imprimiu lá e colou na parede de uma área comum de uma base militar. Uma coisa meio adolescente, assim, e um bando de macho pagando pau para outro macho. É uma coisa quase homoerótica, vamos confessar, não é mesmo? E aí, ficou muito claro, com essa imagem, quando o presidente ainda não era Bolsonaro, ele ia vir a ser, que tinha um apoio de forma natural. Imagina você colar uma foto de outro político mas naquele momento colar a imagem de Bolsonaro não era algo reprovável, era algo quase que trivial. Agora, corta, 2024, as Forças Armadas, depois de não atenderem os desejos dos bolsonaristas de dar golpe de Estado, eles se voltam contra elas. E aí a pergunta, como é que fica o bolsonarismo se não tem o Exército, que era um dos braços importantes, relevantes, com o qual eles contavam para dar um golpe de Estado? Ainda tem políticos ou futuros políticos, né? Muitos fazendo uso político dessa tragédia. Tem um, por exemplo, eu não vou botar no Venuzap, eu não botei no Venuzap, mas eu vou relatar para vocês, é um deputado estadual de Minas que está passeando de helicóptero lá, fazendo doações, reclamando que não deixam ele abastecer o helicóptero dele, como se ele tivesse a prerrogativa de decidir a prioridade do combustível dos helicópteros da região. Mas ele fica fazendo vários vídeos, chega a alguns lugares e fala assim, alguém chegou aqui? Não, eu sou o primeiro a chegar, o Estado abandonou essas pessoas. Para a gente, né, terrabolista aqui, pode parecer muito óbvio que o cara está aproveitando a tragédia para se promover. Mas, para um olhar mais naif, a gente pode dizer que ele é o cara que está ajudando. O que importa é uma ação, um flash mob, uma atuação, um RPG, uma cena mesmo. Eles simulam uma proximidade com o público, como se eles pudessem ser acionados. É só marcar o arroba dele que vem o super-herói e ajuda. E é uma proximidade falsa. Só que como ele também tem uma estética amadora, aqueles vídeos sempre toscos, eu mesmo faço vídeo e tal, porque ele é um de nós. Não é. Ainda mais num país grande como o Brasil, essa proximidade que se simula é impossível, é intangível. Esse novo tipo de político não precisa trabalhar, ele precisa performar. Como eu falei, uma cena. Ele diz que está um caos, não aponta uma ação alternativa estatal para remediar aquele caos que ele denuncia. Ele só denuncia o caos. Caos que não precisa existir. É só denunciar o caos. E aí a gente precisa também estar atento, eu acredito que vocês estejam, mas a ideia da metonímia, né? A parte pelo todo. Por exemplo, tem uma pessoa que comentou uma postagem minha no Instagram e falava assim, os militares não estão agindo. Eu vi um vídeo dos militares... Você viu um vídeo? Você viu um vídeo dos militares... Não sei nem completar a frase. Os militares não estão agindo porque tinha um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. É isso. Então, um vídeo provou a sua tese, logo você está correto. Não tem militar, tem os políticos, o agro ainda muito exaltado no Bolsonaro. O agro está salvando. O agro está salvando, tá? Os civis, o povo bolsonarista. As igrejas, claro, igreja cristã, né? Religião cristã. E, claro, aquelas que acham que Bolsonaro é um bom cristão, né? Execução sumária, tortura, armamento, Jesus defende a propriedade privada, esse tipo de igreja. E também, sem um braço armado nas Forças Armadas, as PMs. A gente vê a Polícia de São Paulo sob Tarcísio, uma polícia que era conhecida pelo seu profissionalismo, em pouco tempo se somam casos de truculência dos quais a gente já perdeu a conta. E aí é interessante, eu acabei de falar assim, um vídeo reproduz a maioria da PM. Não, eu não vou cair nessa de um vídeo, logo a polícia está mais violenta. Mas quando você vê a reação da polícia diante daquele flagrante de agressão, de autoritarismo, de
execução de tortura, a palavra é, não, vamos ver, vai ser investigado. Ou então, diante das críticas que houve à polícia do Tarcísio, o Tarcísio falou que pode recorrer à ONU, à Liga da Justiça, que não tem problema. Então, não é só aquela imagem, mas diante de uma imagem, se um policial tortura alguém, isso é execrável. Não quer dizer que a polícia inteira tortura, mas se um policial tortura, a autoridade superior a esse policial, seja o comandante da força, seja o secretário de segurança, seja o governador, tem que recriminar aquela conduta. Não. Mas fala assim, não está indo mais os militares. Ok, mas eu arrisco dizer que isso pode ser temporário. Porque o bolsonarismo pode reabilitar os seus. Lembremos de Sérgio Moro, que chegou a prestar depoimento à Polícia Federal contra o Bolsonaro, ele deixou de ser ministro porque denunciou a tentativa de intervenção do Bolsonaro, voltou, virou coach no debate dele e hoje é super próximo e tal. Não existe muito assento ali na extrema-direita. Ou você entra na Bolsonaro Airways, ou você está completamente fora. E mais do que isso, essa ideia de que as Forças Armadas podem resolver problemas do Brasil, ou devem resolver problemas do Brasil, é algo que está no DNA das Forças Armadas. Eles acham que eles já salvaram um país algumas vezes e podem vir a salvar caso estejamos numa encruzilhada histórica e tal. Então dizer que os bolsonaristas deram as costas para os militares não quer dizer que eles sempre estarão críticos do lado oposto das Forças Armadas. Podem se reconciliar. Acho que até facilmente. Mas, por enquanto, não. Estão de mal, estão, brigadinho, não tinha aquele negocinho, romperam os laços. E os militares são o principal alvo da extrema-direita nas redes sociais, e esse é o espaço que eu dedico para a extrema-direita, dentro da editoria de deboche. O deboche está em baixa? O deboche está em baixa. O tamanho da tragédia no Rio Grande do Sul, a maior da história do Estado? Sim, então fica difícil debochar. Mas quero que vocês percebam. Vou falar um pouco disso, dessa rixa com os militares, esse ranço que os bolsonaristas estão com os militares, mas tem muito mais. Isso aqui é só esse rancinho, esse mal-estar, eu ia falar mal-estar da civilização, não. Isso aí é muito freudiano, né? Muito. Esse mal-estar dentro da barbárie, esse incômodozinho da extrema-direita com os militares é só um detalhe, uma ponta do iceberg, um mero prepúcio dentro dessa do tamanho de um cometa, como diria o Queiroz, que é a ameaça do extremismo da extrema-direita para a democracia brasileira. Eu convido vocês a mergulhar comigo, vem, deprimidinhos, deprimidinhos. Vou te dar o fio de Ariadne, você vai sair dessa, porque tem o fio de Ariadne no Garrone, vem, vamos mergulhar no chorume do néctar da redução do orvalho do suprassumo do bolsonarismo, também conhecido como Venusap. Segura minha mão e bora rodar a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Venusap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, pego tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu, e compartilho tudo com você. O nome disso é amor. Então, coisas que estão circulando, mas eu nem vou falar porque você já sabe. Então, eu não vou ser redundanto com o que você está vendo na imprensa. Um suposto decreto para confiscar doações da Prefeitura de Canoas. Não vou falar disso, está muito forte. A exigência de nota fiscal para doações. Bombando, não vou falar disso. Está proibido usar jet ski, estão exigindo documentação para jet ski. Bombando, mas não vou falar disso porque isso, a grande imprensa, a grande mídia está mostrando. Eu vou além, vou trazer aqui novidades, coisa fresca. Não é coisa fresca, é coisa podre, mentirosa e golpista, mas é fake news nova para vocês, tá bom? O nome disso é amor, eu falo que é amor. Vamos lá, vamos começar aqui com esse vídeo. Tudo que eu falei lá do ranço das Forças Armadas está exemplificado aqui, porque eu prefiro não só falar, mas matar a cobra e mostrar. Não precisa matar a cobra, mas você pode fazer alguma coisa com a cobra e mostrar o pau, tá bom? Então vamos lá, rodou. Exército com 2 troços daqueles ali, eu não sei o nome, Os anfíbios, sem ninguém em cima, passeando para um lado e para o outro aqui, Essa é a diferença entre uma população forte e um exército fraco. Perguntas. Carro anfíbio faz salvamento? Qual era a missão desse carro anfíbio? Ele está andando de um lado para o outro. Ele está andando de um lado para o outro, a pessoa gravou um vídeo, fala, ele não está a fazer nada.
Não está fazendo nada. E aquelas pessoas que estavam no bote estavam sendo salvas porque a água estava pela canela. Então, assim, eu não sei se essas pessoas estão sendo salvas, eu não sei se esse carro anfíbio... Eu não sei se esse carro anfíbio pode ser usado em salvamento, eu acredito que não. Mas eu não sei se esse carro anfíbio estava numa missão. Mas, eu olhando isso e já tendo o entendimento que as Forças Armadas não fazem nada, está tudo na mão dos civis, eu pego o meu celular e falo, olha aqueles carros anfíbios, não estão fazendo nada. Vira o celular, olha quem está fazendo. A população. E o exército é melancia, como a gente vê aqui na ilustração. E dolosamente não faz nada. Ou seja, o exército orquestrou, ele sabe que tem pessoas precisando de salvamento e não faz esse socorro. Por que eu enfatizei isso? Porque ao mesmo tempo que o exército está sendo omisso dolosamente, ele é meio trapalhão. E é o outro vídeo. O exército lá. Quer ajuda? Então ali é um exército meio trapalhão, que foi lá tentar salvar, então ele é tão incapaz que o caminhão ficou ali pelo meio do caminho. Então a gente tem uma dúvida, de novo duplo pensar. O exército não ajuda porque não quer ou porque é incapaz. Tanto faz porque é mentira, mas passa a ideia de que eles não fazem. Se a inação for por decisão ou por incapacidade, tanto faz não tá ajudando. Um dos principais ódios atuais da extrema-direita é a Daniela Lima, da Globo News. Já trabalhei com ela, eu falei do My News hoje, quando eu trabalhava no My News, ela trabalhava no My News também. Ela falou dessa tese propagada pela extrema-direita, que só os civis agem. E aí eles rodaram um vídeo com a voz dela. Eu não vou explicar não, vocês vão entender. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Ela diz, a fake news que só o povo ajuda, o exército não faz nada. Então, esse vídeo aqui, supostamente, provaria isso. Porque o que mostra esse vídeo? Diz a própria Tarja aqui. Moradores voltam a improvisar passarela em Candelária, Rio Grande do Sul. Essa imagem de umas pessoas que montaram uma pseudoponte é a prova de que o exército não age. De novo, uma imagem de estudo. Mas o detalhe importante, onde foi veiculada essa imagem? Na Globo News. A Globo News quer passar a ideia de que os civis não fazem nada, segundo os bolsonaristas, e joga essa imagem no ar. A imagem feita pelo Maurício Ferraz, que é repórter do Fantástico. Então, estimo que essa imagem também tenha ido para o Fantástico de alguma forma. Eu não estou defendendo a Globo News porque eu trabalhei lá há 15 anos. Ela está dizendo que o exército faz, não que os civis não fazem, mas nessa mente binária bolsonarista, se você diz que os bolsonaristas estão dizendo que os civis estão fazendo tudo e você diz que isso é mentira, logo a Globo News está dizendo que os civis não fazem nada e está provando aqui que os civis estão... Enfim, é uma confusão só. Isso aqui resolve o problema? Não, isso aqui é um paliativo, isso aqui é uma gambiarra. E ninguém depois vai lá melhorar essa ponte. Não, que vai ficar esperando, provavelmente, alguém do Estado. Porque tem que passar pelo Estado. Você vai botar para rodar, passar carro sem ter aprovação de um engenheiro? Essa ponte é provisória, fruto de uma decisão de um grupo de civis, provavelmente, que botou a ponte para resolver um problema temporário. Agora, você acha que esses civis vão ficar assim, não, no Estado, não mexe essa ponte, eu que fiz. Deixa essa ponte, não vai se mexer, no Estado não vai se meter, não. Vou ficar com essa ponte. Não, isso aqui é provisório. Reconstrução vai passar pelo Estado. Civil salvar civil. E aí, eu falei em Globo News, é um delírio, mas tecnicamente é uma tese. Diz aqui, a operação da grande mídia agora é o oposto da pandemia. Naquela época, o intuito era aumentar o número de mortos para culpar Bolsonaro. Agora, é omitir o número de mortos, o máximo que for possível, para ninguém culpar Lula. E aí você tem as imagens de Bonner, Maju, Natuza, Dani Lima, com o Lula aqui e tal. Então, há uma conspiração da Globo com o Lula para omitir o grande número de corpos. Tá? Então, isso aqui, toda fake news que você vir, provavelmente vai querer ratificar essa ideia. Tá bom? Guarda isso. Globo lixo. Qualquer dinheiro gasto que não seja com essa tragédia, vira um motivo para você criticar o gasto, qualquer que seja. E essa ideia de Lula viaja demais, não deve viajar, é uma coisa repetida. Ele viajou muito. O que é muito? Quanto deveria ter gasto? Gastou 1 bi, mas quanto deveria ter gasto? Gastou 1 milhão, 10 reais, 50 centavos? Houve retorno? Essa viagem pode ser vista como investimento? A gente sabe quanto foi retornado? São questões muito mais complexas, mas para eles é simples. Lula gastou 1 bi viajando, logo
um cavalo atravessa uma rua inundada. Essa aqui é interessante, ó. Se não tivesse rede social, eles ainda estavam multando o caminhão, tributando doação, pedindo habilitação de jet ski e confiscando quem tinha. Então não era fake news, foi uma denúncia e o povo conseguiu chamar a atenção do governo e fazê-lo mudar de atitude. Não precisa ter evidência. Houve uma denúncia falsa, o governo negou, na cabeça deles, as autoridades recuaram e mudaram a direção da política pública. O preço do arroz disparou, você não sabia? Não sabia, não? É premissa. Por quê? Porque tá aqui, diz aqui. Você vai sentir o grosso, que foi uma frase que o Lula falou, que os benefícios iam chegar, as melhorias iam chegar, o grosso ia chegar depois. Eles usam essa frase. Preço do arroz dispara e consumidores 3 pontinhos, não precisa explicar, não precisa ter data e tal. Âncora do Jornal Hoje, Globo Lixo, âncora do Jornal Hoje fica indignado. Arroz caro, Jornal Hoje, prato dos brasileiros está mais caro. Sem pandemia, sem lockdown, o preço do arroz, o arroz valor chega a R$ 47,00. A âncora do Jornal Hoje fica indignada. E aí tem um detalhe assim, sutil, que o Tralli está de férias. Então ele nem poderia ter dado essa notícia que não existiu. Vou dar uma dica, tá? Um jeito de você saber como é que tá o preço do arroz é ir no mercado, tá? Então ela está indignada com o preço do arroz, um arroz do meme. Vou chamar aqui um haikai da desinformação. Ele diz: foi o velho da Van, não foi a velha Luiza, da Magazine Luiza. Foi o Gustavo Lima, não foi Pablo Vittar. Foi o Neymar, não foi o Craque Neto. Foi o Pedro Scooby, não foi Lona Piovani. Eles odeiam Lona Piovani também. Foi o Paulo Marçal, não foi o Foca Neto. Foi o Agro, não foi o MST. Foi o Povo, não foi o governo. Tá. Porque o velho da Van fez, não quer dizer que a Luiza não fez. Os dois podem ter feito. Eles não conseguem conviver com essa ideia. A Luiza Trajano, por exemplo, tem um vídeo dela que circula, de uma conversa dela com a Maria do Rosário, que eles também odeiam, que ela fala da doação de 1.500 colchões do Magazine Luiza, do Magalu. É possível uma pessoa que você odeia doar. Isso é possível. Mas para eles não. Eles não precisam do governo. Não precisam do governo. O governo não serve para nada. Não serve para nada. Mas tem um negócio aqui que faz a gente pensar. Vamos ver esse vídeo? Governador, tudo bem? Que Deus abençoe você aí, cara. Te comunicar oficialmente, acabou de aprovar lá na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Nós vamos doar 50 milhões de reais para ajudar aí vocês na reconstrução do Estado. Então, o governador do Mato Grosso liga para sua contraparte do Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou a doação de 50 milhões. Assembleia Legislativa. Que o governador, Assembleia Legislativa, isso compõe Estado, tá? Mas eles acham que o Estado não faz nada. Mas aí tem outra versão. Vamos ver o resumo dessa conversa aqui embaixo? Esse é o agronegócio. Foi o Assembleia. Aquele que chamam de fascista manda doação, não empréstimo. Então, o governo federal com empréstimo subsidiado é ruim. Eles querem que dê. Mas é aquela coisa de ensinar a pescar. 50 milhões de reais. Doação maior que a do governo federal. O governo que não é comunista tem dinheiro para sobrar, para doar. O trabalho do governo federal, e eu não vou nem entrar na questão do se é um bom trabalho ou não é um bom trabalho, mas pelo tamanho do governo federal, a ajuda do governo federal, com toda boa vontade do Mato Grosso, não conseguiria ser menor que a do Mato Grosso. Então ele fala, 50 milhões é maior que o governo federal. O governo federal já está na casa dos bilhões, porque o governo federal é maior, mas assim, 50 milhões de reais é maior do que o governo federal. Por quê? Porque ele quer. Vamos lá, curioso que para fazer eles falam essa palavra e são cidadãos de bem. Se fosse cidadãos de bem, não saberia nem que significado. Que palavra é esta? Ai, doeu meu ouvido. Não, eles usam tranquilamente. Para fazer putaria, tem mais de 1 milhão de viado, né? A parada LGBT, eu acredito até que haja mais homens gays, mas não é exclusiva de viados. Há muitos sapatões, bissexuais, pans, não binários e tudo mais. Agora, para socorrer o Sul, somente os héteros que aparecem. Gostaria de saber a fonte. Que apuração é essa? Qual é a fonte para dizer que só tem hétero? Mas isso aqui pressupõe duas coisas. Que gay tem uma vestimenta de gay, que ele tem que estar adornado com arco-íris. Ele não pode estar, por exemplo, com um casaco azul de zíper e um óculos bicolor. Isto não pode. E outra coisa, essa ideia de gay ser frágil. Essa ideia de gay frágil é completamente contrafactual. Não está frequentando a Smart Fit. Sugiro ver assim umas imagens do Tom of Finland. E talvez... sim. Prazer. 1,93 de pura fragilidade. O que aprendemos com essa tragédia? Mudanças climáticas existem.
A solidariedade das pessoas é fundamental, aprendemos isso. A coordenação e empenho dos governos em seus vários níveis também é fundamental. Você não vai juntar um bando civil e fazer o aeroporto funcionar. Não é só pegar um helicóptero comercial e falar, velho da voz salva. Içar não é uma palavra que se usa no vocabulário de um piloto que faz voos comerciais. Enfim, não aprendemos isso. Aprendemos o quê? Vamos ver as lições dessa tragédia. 1. Não existe igualdade de gênero. É a força masculina que sempre estará na linha de frente em meio ao perigo. Então, homens são necessários para isso por causa da força bruta. Eu acho que tem mais a ver com o possível medo das mulheres de sofrerem algum tipo de violação sexual, por exemplo. Elas vão sair resgatando alguém, é perigoso para elas, né? Isso é muito mais cultural do que natural, porque a força bruta mesmo, se é que todos os homens têm mais força que as mulheres, né? Não é tão necessária, tá? Então isso aqui é uma coisa mais cultural e tal, enfim. 2. O armamento faz toda a diferença contra a invasão de propriedades. Exatamente. Quando a enxurrada está invadindo, o que você faz? Arminha com a mão que resolve tudo. 3. Defesa dos milionários. Milionários devem existir. Seus recursos ajudam a salvar vidas. É isso. Eu adoro pobre de direita. Em defesa dos milionários. E descobrimos que não existe liberdade de expressão no Brasil, porque eles, tragédia não tem liberdade de expressão. Um clássico duplo twist escarpado quântico dos bolsonaristas. Por quê? Porque eles querem poder mentir à vontade sobre a suposta inação do governo, sobre o governo da marmita estragada, E o pior é que eles podem, eles têm essa liberdade que eles chamam de expressão, mas é a liberdade de mentir, porque até agora, quem foi punido por isso? Outro fenômeno que é muito interessante são os golpes. Teve golpe de gente isso no início, oferecendo um suposto resgate de helicóptero. Teve falso Pix, mas agora tem um golpe que não envolve dinheiro. É um golpe sem envolver dinheiro, eu vou mostrar para vocês. Ajude o Rio Grande do Sul só disponibilizando 1 minuto do seu tempo, sem doar 1 centavo. E a cada 1000 visualizações, o TikTok oferece uma quantia em dólar. Portanto, deixe um comentário, um compartilhamento e salvamento. Quando mais engajamento, mais visualizações e assim mais dinheiro. Toda a quantia arrecadada nesse vídeo será doada para o auxílio das vítimas do desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Tá, vamos supor que o TikTok estivesse dando uma quantia em dólar para cada 1000 visualizações. Esse vídeo circula no WhatsApp, tá? Então, não sei como é que seria essa monetização. Suponhamos que a premissa seja verdadeira, a pessoa acredita que essa voz anônima, essa pessoa anônima com voz de inteligência artificial vai repassar o dinheiro que supostamente o TikTok vai dar para ela, tá? Tudo pode ser só basta acreditar. Então, na prática, esse vídeo que roda no TikTok com voz de inteligência artificial ajuda tanto quanto uma oração ou uma simpatia, tá? Você não faz nada e jura que tá ajudando. Já compartilhei e salvei um cristão gaúcho. Gente, você tava com saudade dele. Eu sei que vocês estavam com saudade dele. Então tem dose dupla. Tem dose dupla. Onde é que tá meu lencinho? Não tá aqui. Tem dose dupla dele. O senhor no caso da testosterona. O que ele vai falar? Primeiro, uma conspiração cabeluda do Exército. Você lembra que o Exército tá querendo matar os gaúchos, basicamente. Então aqui tem uma prova. O senhor, no caso da testosterona, traz uma prova de que o Exército quer matar os gaúchos. Preste atenção. Serviço de preparação e translado de corpos e membros. É isso mesmo que você está ouvindo. O Exército já fez um pregão e já contratou uma funerária no total de R$1.055.855. Comando da 2ª Região Militar contratou, já através de pregão eletrônico, serviço de preparação e translado de corpos e membros. O que são membros, pastor? São braços, pernas. Eles estão contratando funerária para recolher corpos de quem, irmão? Por mais de R$1 milhão. Para quem quiser ver. Sabe que dia que foi assinado esse contrato? Dia 29 de novembro. Nunca aconteceu isso na história do Exército. Nunca. Certo? 2ª Região Militar é Sudeste. Deixa no ar, mas vocês são perspicazes, vocês perceberam. Ele fala de um pregão ali, de uma licitação para contratar o serviço de uma funerária para comprar caixões. Comprar caixões no Sudeste, né? Segundo comando, Sudeste. Eles fizeram um pregão para preparar um genocídio, basicamente. Porque se contrataram caixões no ano anterior, o que eles iam fazer no ano seguinte? Matar gaúchos. Existe um serviço funerário do Exército. Eu sei que minha família inteira é militar. Existe isso.
1 milhão é caro, é barato. Como é uma instituição muito grande, não dá para saber muito o valor. Mas para ele, o Exército, que basicamente arquitetou e executou um genocídio contra os gaúchos, estava muito preocupado em respeitar a lei de licitação. Se o Exército fez uma licitação para compra de caixões no ano anterior a uma tragédia que morreram muitos gaúchos que estão escondendo, obviamente foi para esse fim. Exército genocida. Mas vocês querem mais, eu tô ouvindo, vocês querem mais. Tem mais, senhor, no caso da testosterona, e eu vou mostrar pra vocês. E pra isso eu mereço um like gigantesco, porque esse vídeo tinha uns 7 minutos. Eu cortei pra 1. Palmas pro editor. E é uma notícia pra sacudir a cúpula do legislativo brasileiro. Não entendi muito bem porquê, mas tem uma música de tensão. É muito tenso. A tensão que tem na música falta na região íntima do senhor, no caso da testosterona. Vamos ouvir. Deixa eu falar algo da parte de Deus para que você se prepare. Salmos 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Ele é a nossa rocha. Que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. G-R-R-A. Deus abomina os covardes. Então fique firme aí que nós estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Tá ligado? Tamo junto. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Federais e o presidente do Senado. Se eles não tomarem providências serão tomadas contra ele. O povo já está no limite. Eles têm que tocar pra frente os 2 impeachments importantes que temos, que eles têm que seguir lá. 2, vocês sabem quais os 2, né? O sistema, né, Jodi, e o atual governo que está aí, que a gente não sabe quem é. Se não fizerem, senhor Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o que tem que ser feito nesses 2 impeachments urgente, vocês 2 serão responsabilizados do que vai vir nas costas da nossa nação. Vocês 2. E vocês sabem o que é a traição à pátria. Vamos aguardar porque Deus está nos preparando. Então Deus está nos preparando. Para quê? Não entendemos exatamente, mas tem um salmo. Eu gosto de salmo, que salmo é uma coisa preta por ter. Então o salmo serve para quê? Né? Como um tarô. Ele serve para orientar a extrema-direita de um país na periferia do capitalismo sobre como agir diante de uma catástrofe natural na parte austral do território desta nação. É para isso que serve um salmo. Então, pega uma mensagem ali, Deus. Deus serve para quê? Você pega ali qualquer contexto, no fim das contas, um golpe de Estado. Então, Deus é a nossa rocha, e adestra as mãos para a batalha. Quando Deus escreveu no Velho Testamento, escreveu isso, ele queria dizer que em 2024 os civis gaúchos deveriam socorrer os civis porque o Estado só atrapalha. Era isso que Deus queria dizer. E ele fala assim, os dedos da guerra, aí ele não termina, aí ele deixa a audiência deduzir, porque ele não pode falar a palavra guerra, porque a palavra guerra vai desmonetizar, o sistema vai bloquear, então ele fala guerra, não pode falar, notinhas de paranoia. E temos que denunciar aqui, cobrar um direito autoral. Progressistas cobrem direito autoral porque ele usou o slogan antifascista. Ele falou, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. O que é isso? Direitos autorais. Então, a parte importante, eu falei o salmo, direito autoral e tal, vamos para a parte principal. Tem imagem aqui do Pacheco e do Lira. Então ele fala, olha, estamos no limite. Esse limite já vai sendo superado. Vocês lembram na época do QG ocupado, Força Armada Salvando o Brasil, quando eles amavam as Forças Armadas? Eles falavam, estamos no limite, estão sempre no limite. Estão sempre no limite, gente. No Limite é um reality show da Globo. Pacheco e Lira, se eles não tomarem providência, não levarem adiante o impeachment, né? O Lira do Lula, que ele fala que é o governo que está aí, que a gente não sabe quem é, dando aquela ideia de que o Lula não é o Lula, é o sósia. Não falei, mas esse segundo senhor, no caso da testosterona, o anterior, ele é o cara que dizia que o Lula não era o Lula e usava uma máscara de silicone fabricada no Projac. Os 2 impeachments, do Lula e o no sistema Judi, parece escolhendo o professor Raimundo, porque ele não pode falar judiciário porque o sistema ia bloquear, ia desmonetizar, ia cair o vídeo dele. Então,
É esse nível, assim, Teletubby de dedução. Judi. E eles serão responsabilizados por trair a pátria. Tom de alerta. Fora Lira, fora Pacheco, diz o Salmo. Ele senta e fala, vou gravar um conteúdo hoje. Vou gravar um conteúdo. Pega um salmo assim, sempre dá uma salpicada de salmo, uma musicazinha tensa, com as fotinhos, bandeira do Brasil, vocês viram. Ameaças, vai acontecer o fim do mundo, Deus é rocha, acabou. Nada. Umas coisinhas aleatórias para mudar de assunto antes de eu voltar para o Rio Grande do Sul. Essa pessoa aqui, ó, não almoça em restaurante que esteja com a Globo ligada, ok? Uma coisa importante para não esquecer também, nesse tema dos aleatórios, ó, o Da Vinci alertou. Lula foi assassinado dentro da Polícia Federal. Olha aí de novo o sósia. Existem 3 sósias. Eu achava que era um só. Podia até dividir. Deixa no Rio Grande do Sul, em Brasília e o outro viajando. Então acho que o Da Vinci poderia ter dado uma solução para a República. Assume logo que tem os 3 sósias e põe os 3 para trabalhar. Vocês gostam muito de conspiração cabeluda, então eu vou trazer 3 conspirações, mas só uma vai entrar na categoria de conspiração cabeluda. Esse vídeo aqui entra no videozinho xodó do editor. Sempre tem um videozinho xodó. Qual é o videozinho xodó? É esse aqui. Você lembra da premissa, né? A premissa é que tem muito mais mortes do que a gente sabe no Rio Grande do Sul. Eu vou compartilhar com vocês um especialista que não está no Brasil, mas ele tem muitos contatos no Brasil que passaram informações para ele. Vamos ouvir. Tomara que eu esteja errado, mas tenho amigos no Rio Grande do Sul. Estou falando do maior cemitério a céu aberto que o país já presenciou. Sim, pessoal, isso me arrepia ao falar. Estes vídeos, áudios, todas as informações são reais. Os barcos não conseguem chegar a certos lugares devido à quantidade de corpos. Mas ninguém está discutindo isso, porque as autoridades perderam o controle. Ninguém está contando os mortos, porque não há como fazer isso. É por isso que há um desespero em cidades como Canoas. Estamos falando de bairros inteiros com 40, 50 mil habitantes ou mais. Todos se afogaram. As vozes que antes enchiam as ruas agora foram silenciadas pelo peso das águas. Vocês viram aí uma fake news by Herbert Richards. Então tem esse tom alarmista com essa música, maior cemitério aberto do Brasil. Will Smith ficou arrepiado. E o Will Smith confirma que os vídeos e áudios do Zap que circulam são verdadeiros, selo pseudo Will Smith de qualidade. Os corpos impedem a navegação dos barcos. As autoridades perderam o controle. Já ouvimos isso em algum lugar. O pseudo Will Smith fala especificamente de Canoas. O Will Smith está olhando para Canoas. Bairros inteiros, diz o Will Smith, do Venuzap. 40, 50 mil pessoas, bairros inteiros. Então, fazer uma matemática básica, bairros, mais de um, então ali mais de dois bairros, tá? 40, 80, 100 mil pessoas por baixo, segundo o pseudo Will Smith, todos afogaram. E as vozes, isso é interessante, e as vozes que iam para as ruas foram silenciadas pelo peso da água. Que vozes que iam para as ruas? A gente entende nesse ambiente as pessoas que saíam às ruas para manifestar apoio ao Bolsonaro. Agora, elas foram silenciadas pela natureza, pela tormenta, pela enchente, ou tem alguém querendo silenciá-las? A culpa é do Lula. Faz algum sentido se a gente pensar no Venuzap. Essa aqui é uma conspiração que ainda não é cabeluda, é uma conspiração raspadinha. Daqui a pouco é conspiração cabeluda. E qual o motivo por trás da tragédia? A gente viu as pessoas silenciadas. E agora, esse fenômeno que eu vou compartilhar com vocês, você tem um vídeo que não combina com o texto que tem na imagem. A pessoa que está falando, vocês vão reconhecer, ele começa falando de outra área que nem Rio Grande do Sul é. Em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas, porque a água vem de repente. Imagina a ponte de ferro que caiu, que foi levada. O pilar da ponte tem uma altura que equivale a um prédio de 6 andares. Então, é preciso investigar isso. As águas subiram a um nível que nunca se viu na história. Brasília, Chapada dos Veadeiros, ponte que subiu, tem que investigar. Essa pessoa não falou em nenhum momento sobre Rio Grande do Sul. Mas aí tem o texto. E aí, de novo, viva a língua de Machado. A tragédia no RS não foi só causas da natureza. 3 represas abriram comportas ao mesmo tempo. E aí,
Você confia numa denúncia grave dessa de 3 represas cujas comportas foram abertas ao mesmo tempo, se as represas são com Z? E tem outra coisa aqui que está escrito menorzinho, que não sei se vocês vão conseguir ler, que diz aqui: não se deixe enganar. Farão de tudo. De novo, erro, não é farão de tudo, é farão de tudo para implantação da agenda climática, pois querem substituir humanos por máquinas. Eu acredito. Isso é um absurdo. Sendo verdade, seria realmente absurdo. Mas tem uma outra hipótese. Tem uma hipótese que basicamente foi Deus e foi merecido. Tá bom? Onde o espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande. O estado mais ateu do Brasil é o Rio Grande do Sul. O maior índice de céticos que não creem em nada está no Rio Grande do Sul. Foi derramado muito sangue inocente neste estado, oferecido ao próprio diabo. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus. Gente, a ação do Espírito de Deus veio. Você despertou, igreja? Diz aqui, né? É hora de despertar, igreja. Despertou, igreja. Porque, aí escreve porque junto e com acento, Deus está permitindo há 10 anos atrás, ou é há 10 anos, com H há 10 anos atrás. Então, assim, tem três frases com erros brutais, assassinando a língua de Camões. O lugar onde operam demônios, tem muitos ateus no Rio Grande do Sul, céticos, já houve muitos sacrifícios com sangue, né? Sacrifícios talvez humanos, crianças, quem sabe. Então, há 10 anos, esse pastor aqui, um pastor gaúcho, a gente vê pelo sotaque, né? Tem a solução. Deus precisava fazer alguma coisa. Uma ação poderosa do Espírito Santo. A gente chamaria aqui de intolerância religiosa. Eles chamam de solução de Deus, do Espírito Santo, que não gosta disso e vem com um dilúvio e pronto. Dilúvio de destruição em massa, glória a Deus. Um detalhe importante, que não seria a primeira vez que Deus fez isso, não é mesmo? Não estava gostando, não estou me adorando direito, dilúvio. Chegou a hora, talvez a preferida de vocês, porque eu não estou sozinho. Neste momento eu fico acompanhado dele. Fake news, venham. E eles, fake news, eles já são antigos nesse universo bolsonarista, e eles já conhecem a fake news das sondas HAARP, que é um negócio americano que estuda a atmosfera, só que nas fake news, não é mesmo fake news, essas sondas HAARP, elas são manipuladas por pessoas poderosas para obter benefícios políticos. E assim como as conspirações envolvendo as sondas HAARP não param, estão lá non-stop, o rebolado deles também. Não para, não stop. Então, desculpa, fake news. Essa nem é uma fake news nova, mas é cabeluda e recorrentemente cabeluda. Então, eu tive que convocar vocês aqui. Vamos ouvir? O HAARP, sigla para Projeto de Pesquisas em Auroras de Alta Atividade, um aparato físico para mudanças climáticas. É capaz de gerar terremotos, tornados e furacões como o Harvey. Essas usinas estão sendo utilizadas de forma perversa. E você que acha que isso tudo é doideira? Não, eles não podem mudar o clima. Tá aqui. Joga esse número aí no Google. A patente que ele acabou de dizer. Para alterar uma região da atmosfera terrestre, ionosfera e ou magnetosfera. Aqui, é muita coisa, não vou ler tudo. Aquecimento da ressonância do ciclotron. Aumentando assim a densidade de partículas carregadas da região. Basicamente, eles mexem com a atmosfera da Terra. Você não tá chegando um palmo na frente do seu nariz, cara. São essas antenas. Isso é o que está causando mudança climática. E que a mídia diz que as mudanças climáticas são causadas por você. Não ficou muito clara a dicção do conspiracionista, não é tão boa. Ele fala que as mudanças climáticas, a mídia diz que são causadas por você. Detalhe que o vídeo é antigo, é importante dizer isso, não está relacionado ao Rio Grande do Sul, tanto que não tem nenhuma menção ao Rio Grande do Sul, mas você pega um vídeo antigo e joga. E por que é verdadeiro? Por que é verdadeiro? Nessa reciclagem, o ISD do bolsonarismo. O Collor lê um papel relacionando as sondas HAARP com mudanças climáticas. Logo,
duplo twist carpado, elas provocam as mudanças climáticas. Porque tem ali umas palavras-chave, umas palavras de não depender de porra nenhuma, ele vai falando, nem ele entende quando tá lendo e tal, mas mudança climática provocada pelas sondas HAARP. Se você é alguém antigo aqui na coluna do Garrone, sondas HAARP para você, déjà vu. Você déjà viu mesmo. Você déjà viu porque em dezembro de 2022, que momento nós vivíamos, tinha uns bolsonaristas acampados em QGs. E não sei se vocês se lembram que chovia muito. Bolsonaristas ensopados, debaixo d'água, orando, hino nacional, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Por que estava chovendo? Porque era dezembro? Não. Estava chovendo por causa dela, ou delas, das sondas HAARP. Olha só. E por que tanta chuva assim desabando sobre os patriotas? Tem explicação. Os caras estão mandando chuva aí, ó, HAARP. São poucos hoje os que não sabem que são antenas HAARP. A gente sabe que é antenas HAARP e que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global nem peito de vaca. São antenas HAARP. É isso mesmo, viu? Tem arquivo, aqui é chiquérrima coluna do Garrone. As sondas HAARP estavam testando ali o amor dos bolsonaristas ao mito. E claro, elas também são prova das mudanças climáticas como um conluio dos grandes poderosos com o auxílio da grande mídia. E claro, são responsáveis pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esse foi o quadro no Zap. Resumindo, temos aqui respostas. Eu trago respostas. O que provocou a enchente no Rio Grande do Sul? 1. Represas com Z que foram rompidas de forma dolosa para punir bolsonaristas. 2. Vingança de Deus pelo ateísmo e satanismo. Ou 3. Sondas HAARP. Em qual você acredita? A gente, quando pensa com a nossa cabeça lógica de terrabolista, fala, não dá, são 3 coisas que se anulam. Não dá para ser as 3 ao mesmo tempo. Só que no fim das contas não importa. Porque se você apresenta essas 3 possibilidades absolutamente translocadas e apresenta uma quarta, você fala assim, olha, tem um quê de El Niño, tem a chuva sazonal, tem a mudança climática. Acho que você misturou ali um caldeirão e aí pronto. É tudo possível. Não tudo pode. Mas num ambiente em que a conspiração vira uma possibilidade, o que a gente chama de realidade, de consenso científico, de pesquisa, é só um jeito de ver tão válido quanto qualquer outro. Antes de terminar, tem que ir pro vídeo interativo. Vocês sabem, o vídeo interativo é aquele vídeo que eu rodo e depois vocês vão lá e comentam. Vocês já conhecem o esquema. Vamos lá, vou rodar o vídeo da semana passada e ler os comentários. Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer da companhia Latam a maior companhia do Brasil. Para quem gostava de comprar na Azul Linhas Aéreas, vai começar a perder suas ações. Vamos de Latam, campanha brasileira nacional pela companhia Latam Linhas Aéreas. Uma companhia 100% brasileira e não alinhada com bandido. Então, gente, não comento, só leio o comentário de vocês. Agora lascou. Sempre achei que menino voava de azul e menino voava de rosa. Que maravilha! Eu já gostava de voar de azul. Me dá um orgulho danado quando embarco numa aeronave da Embraer. Agora ficarei mais feliz sabendo que não haverá bolsonazista a bordo. Nossa bandeira jamais será azul, não... Quer dizer, ficaria muito bem na boca da loura. Nossa bandeira jamais será azul. Não, quer dizer... Deu pra perceber que a pessoa é muito bem informada. Afinal, faz muito tempo que a Latam não é mais 100% brasileira. Vocês se apegam a detalhes. São pequenos detalhes. Vamos caminhar pro fim, ó. Vê no Zap Interativo. Vai rodar aqui. É exclusivo. É um áudio do Lula que você nunca viu. Quero que vocês comentem, tá? Vocês nunca viram esse áudio, hein? É exclusivo. Tá. O Colando Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante
as pessoas participarem do PT. Para as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. O que menos interessa é o país. Então nós precisamos de um meio de comunicação que o dono diga em quem vai votar. Então o que eu queria sugerir ao partido? Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo...